Eu nunca imaginei que a minha vida fosse se transformar em um verdadeiro pesadelo depois daquela noite. Quando eu traí o Marcos, achei que tudo ia acabar ali. Me arrependi no mesmo instante, pedi desculpas, implorei para que ele me perdoasse. E ele perdoou. Pelo menos foi o que me fez acreditar. 2 dias depois, ele simplesmente desapareceu. Saiu de casa sem deixar pistas, sem levar nada. Como se nunca tivesse existido. Desde então, a pergunta que me atormenta é: será que o Marcos era mesmo quem eu achava que ele era? No começo, eu achei que ele só precisava de um tempo para pensar, para esfriar a cabeça. Mas os dias foram passando. Depois, semanas. E nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele se foi como um fantasma. Mas o estranho é que ninguém parecia se importar tanto quanto eu. Amigos, familiares, todos achavam que ele só tinha ido embora porque não conseguia me perdoar. Mas alguma coisa me dizia que tinha algo muito maior por trás disso. Foi quando uma coisa começou a me deixar paranoica. Eu percebi que sabia muito pouco sobre o Marcos. Ele sempre foi reservado, nunca falava muito sobre o passado. Eu não conhecia nenhum amigo de infância dele, nunca vi fotos da família, nem redes sociais ele tinha. Era como se ele não existisse antes de me conhecer. Quando essa ficha caiu, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Quem era o homem com quem eu dormi por 2 anos? Eu comecei a revirar tudo que ele deixou para trás. Caixas, papéis, contas antigas, até o computador dele. Mas não encontrei nada. Ele tinha apagado todos os rastros, como se soubesse que um dia eu fosse procurar por respostas. Mas uma coisa chamou minha atenção. Um caderno velho, escondido dentro do forro do sofá. As páginas estavam quase todas em branco, exceto por uma palavra escrita repetidas vezes. Carlos. Na hora, meu coração quase parou. Carlos era o nome de um homem que tinha sido acusado de vários crimes na cidade vizinha anos atrás, mas que nunca foi encontrado. Eu sempre ouvi boatos sobre ele, que era um homem manipulador, frio, alguém capaz de sumir sem deixar vestígios. Será que o Marcos era o Carlos esse tempo todo? Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse mergulhar em um caminho sem volta. Eu sabia que estava me metendo em algo perigoso, mas não conseguia parar. Passei dias vasculhando arquivos antigos na internet, notícias sobre o caso Carlos. E quanto mais eu lia, mais as peças começavam a se encaixar. A descrição física era parecida, mas o que realmente me deixou sem ar foi uma foto antiga, em preto e branco, de um homem ao lado de uma mulher. O sorriso, o jeito que ele segurava o cigarro, era o Marcos. Não tinha como negar. Eu precisava de mais provas. Comecei a visitar bares e hotéis baratos, lugares onde ele poderia ter se escondido. Passei noites acordada, ligando para números desconhecidos, perguntando por ele. Era como se ele tivesse evaporado. Até que uma noite, recebi uma ligação de um número privado. Quando atendi, ninguém falou nada. Só uma respiração lenta e profunda. Eu sabia que era ele. Ele sabia que eu estava procurando. Depois dessa ligação, tudo começou a mudar. Comecei a sentir que estava sendo observada. As portas de casa amanheciam destrancadas. Meus objetos se moviam de lugar. Era como se ele estivesse me mandando um recado, mostrando que ainda estava no controle. Mas se tem uma coisa que o Marcos, ou Carlos, não sabia, é que eu também aprendi a jogar o jogo dele. Se você chegou até aqui na história, aproveita para se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias sombrias como essa. Eu não podia confiar em ninguém, então resolvi agir sozinha. Me infiltrei nos lugares onde ele costumava ir. Conversei com pessoas que poderiam ter cruzado o caminho dele. Descobri que o nome Carlos ainda causava calafrios em muita gente. Diziam que ele tinha o hábito de se aproximar das vítimas, ganhar a confiança delas, até que um dia ele desaparecia levando tudo. Eu tinha sido só mais uma na lista dele? Quanto mais eu mergulhava nessa investigação, mais eu sentia que estava sendo puxada para um buraco sem fim. Mas eu não ia parar. Se ele achava que podia brincar comigo, estava muito enganado. O que ele não esperava era que eu ia até o inferno para me vingar. Eu só precisava de uma chance. E essa chance chegou quando encontrei o endereço de um antigo depósito onde ele costumava se esconder. Com uma lanterna e o celular na mão, eu esperei o momento certo. Quando o silêncio tomou conta, entrei pela lateral, tentando não fazer barulho.
O cheiro de mofo e óleo queimado tomava o ar. As paredes estavam cobertas de fotos antigas, documentos queimados pela metade, e no centro da sala, uma cadeira com cordas penduradas. Era como se ele tivesse usado aquele lugar para interrogar alguém, ou pior. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Assim você não perde nenhuma história como essa. Continuei explorando o depósito até encontrar uma gaveta trancada. Arrombei com uma chave de fenda que tinha levado comigo. Lá dentro, encontrei um celular antigo, com vários vídeos gravados. Quando apertei o play, minha respiração quase parou. Eram vídeos dele, do Marcos, ou melhor, do Carlos, observando várias mulheres, inclusive eu. Ele me vigiava há muito mais tempo do que eu imaginava. Depois daquela noite, eu sabia o que precisava fazer. Não ia entregar nada para a polícia. Ele tinha destruído a minha vida, me transformado em alguém paranoica e quebrada. A melhor vingança seria destruir a dele aos poucos, exatamente como ele fez comigo. Eu comecei a vazar todas as provas que encontrei em fóruns anônimos, até que o nome Carlos voltasse a ser conhecido. Ele não teria mais para onde correr. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ainda tem muitas histórias sombrias para serem contadas, e essa pode não ter acabado ainda.